Questão 1. Em relação ao triângulo da figura ao lado, escreva. Letra A. O seu nome. Bom, pelos seus vértices, nós temos as letrinhas B, O e M. Então, nós podemos dizer que ele é o triângulo bom. Se alguém colocou OMB ou BMO, também está certo. Letra B. Nomeie seus vértices. Quem são os vértices? São as pontinhas do triângulo. Então, nós temos os vértices B, O e M. Letra C. Nomeie seus lados. O triângulo tem 3 lados. Esse é o lado BO, esse é o lado BM e esse é o lado OM. Letra D. Dê o nome de seus ângulos internos. Então, os ângulos internos estão aqui dentro do triângulo em cada vértice, ok? Então, como que eu posso chamar esse ângulo interno? Eu posso chamá-lo, por exemplo, de OBM, deixando a letra B no meio e com acento circunflexo no B. E esse ângulo aqui pode ser BMO e esse pode ser o BOM. Letra E. Com a ajuda de uma régua, classifique-o quanto à medida de seus lados. Bom, quando vocês forem medir o triângulo de vocês, vocês vão perceber que todas as medidas são diferentes. Então, um triângulo que tem todas as medidas diferentes é chamado de escaleno. E letrinha F. Com a ajuda de um esquadro, classifique quanto à medida dos seus ângulos. Então, aqui, ele vai ter 2 ângulos com menos de 90 graus e um ângulo com mais de 90 graus. Ou não, perdão, ele vai ter 3 ângulos menores que 90 graus. Então, ele é chamado de acutângulo. Na questão 2, são respostas pessoais, e nós vamos para 3. Sobre o lado CD de um quadrado ABCD, foi construído outro quadrado. Então, eu vou desenhar aqui o quadrado ABCD. Então, eu vou batizá-lo de ABCD. Então, tá falando que sobre o lado CD, foi construído um outro quadrado, que é o CDEF. Aqui eu vou aproveitar, então, o lado CD e vou fazer um outro, que vai ser o CDEF. Prontinho. Agora, vamos lá. Faça uma figura representando a situação descrita. Então, essa é a letra A. Letra B. Classifique o triângulo ABF em relação à medida de seus ângulos. Então, o triângulo ABF. Então, se nós pegarmos aqui ABF, a gente vai ter esse triângulo aqui, ó. Que vai ser um triângulo retângulo. Então, letrinha B será um triângulo retângulo. Letra C. Classifique o triângulo ABF em relação à medida de seus lados. Esse triângulo, ele tem todos os lados com medidas diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno.
Questão 5. Calcule a medida do ângulo A interno do triângulo ABC em cada situação. Nós sabemos que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, nós temos um ângulo de 45 e outro de 115, que dá um total de 160 graus. Então, o ângulo A vai ser 180 menos 160, ou seja, 20 graus. Resposta da letra A. Letrinha B, a gente tem um triângulo isósceles, né? Os ângulos da base possuem a mesma medida. Então, aqui eu vou fazer 180 menos 32, que é o ângulo que tá aqui no vértice B, né? Que está dando 148 graus. Agora, o 148 eu vou dividir por 2, porque tem dois ângulos de medida X. Ou seja, cada medida de X vale 74 graus. Letrinha C, nós temos um triângulo retângulo, né, que é um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui a soma dos ângulos internos igual a 180. Então, eu vou montar uma equação de primeiro grau. Alfa mais 2alfa mais 90 igual a 180 graus. É uma equação de primeiro grau, então, eu tenho alfa mais 2alfa de um lado, e o 90, que é positivo, passa para o outro lado negativo. Alfa mais 2alfa dá 3alfa, 180 menos 90 dá 90. Alfa igual a 90 dividido por 3, alfa igual a 30. Então, esse ângulo alfa tem 30 graus, e esse outro que é 2alfa é o dobro de 30, 60 graus. Na letra D também eu vou montar uma equação de primeiro grau. 3y mais 4y mais 2y igual a 180. Nesse caso, já está separado, né? Número com letra de um lado, número sem letra do outro. 3y mais 4y dá 7y, mais 2y é 9y, igual a 180. Y é igual a 180 dividido por 9. Y é igual a 20. Então, o ângulo C, 3 vezes 20, 60. O ângulo A, 2 vezes 20, 40. E o ângulo B, 4 vezes 20, 80. Totalizando 180 graus. Questão 6. Um barco B1 avista o topo de um farol sob um ângulo de 45 graus. No mesmo instante, um barco B2 avista o topo do mesmo farol sob um ângulo de 30 graus. Letrinha A. Nesse instante, qual é a medida do ângulo B1, F, B2? Então, ele quer saber essa medida aqui, ó. A medida do ângulo que está no farol. Essa imagem relata um triângulo, todo triângulo tem 180 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo de 45 e outro de 30. Então, eu tenho 75 graus. 180 menos 75, 105 graus. Então, a medida do ângulo B1FB2 é 105 graus. Resposta da letra A. Letra B. No esquema mostrado, o barco B1 está à esquerda do farol e o barco B2 está à direita. Suponha que os dois barcos estivessem à esquerda do farol. Então, aqui está o farol e os dois barcos estão à sua esquerda. Considerando-se que os ângulos sob os quais eles avistam o farol continuassem iguais a 45 e 30 graus. Qual seria a medida do ângulo B1, F, B2? Então, a gente precisa descobrir aqui B1, F, B2,
que é a nova medida. Bom, nós sabemos que todo triângulo tem 180 graus. Então, na verdade, aqui eu consigo ver 3 triângulos, um grandão e 2 pequenos. Analisando esse triângulo menor primeiro, ó, eu tenho um ângulo de 45, um de 90, e eu quero descobrir esse ângulo aqui, ó. Então, 90 mais 45 dá 135. 180 menos 135 dá 45 graus. Isso significa que esse ângulo aqui tem 45. Ok. Agora, a gente vai ignorar os 2 triângulos menores e vamos analisar o triângulo grande. Olhando o triângulo grande, eu tenho um ângulo de 90 e um de 30. E ainda tenho essa medidinha de 45, que está dando 165 graus. A medida de x será 180 menos 165, ou seja, 15 graus. Valor de x. Questão 7. No triângulo ABC, que é o triângulo maior, retângulo em A, AD e BE são bissetrizes dos ângulos. Então, AD e BE são bissetrizes. Isso já é uma ótima informação. Então, quer dizer que essa medida é igual a essa e que essa medida é igual a essa. Se aqui tem 90 graus, então eu já sei que eu tenho 45 de cada lado. Determine a medida do ângulo APB. APB. Então, ele quer essa medida aqui, ó. Certo? Bom, vamos pensar no triângulo como um todo. O triângulo maior, ele tem um ângulo de 70 e um de 90, totalizando 160 graus. 180 menos 160 dá 20 graus. Isso significa que aqui o ângulo B tem 20 graus, ou seja, 10 e 10. Então, para nós descobrirmos a medida desconhecida aqui, nós temos que pensar, então, nesse triângulo menorzinho aqui, ó. Então, a gente tem 45 mais 10, que é 55. E 180 menos 55, que está dando 125 graus. Então, o ângulo APB tem 125 graus.